Começo este vídeo com uma afirmação bastante ousada. Se você assistir até o final, talvez se surpreenda ao descobrir algo novo e revelador sobre a natureza de Jesus, algo que muitos não estão preparados para compreender. Vamos falar sobre uma revelação que foi feita por Mel Gibson durante a produção do seu filme A Paixão de Cristo. Quando Gibson começou a mergulhar nos detalhes da produção e no roteiro do filme, ele teve uma experiência que, em sua visão, alterou sua compreensão de Jesus para sempre. O que ele experimentou foi uma revelação espiritual. Não era algo planejado, mas algo que o impactou profundamente. Ele descreveu como, ao estudar as Escrituras, especialmente os Evangelhos, ficou claro para ele que a verdadeira natureza de Jesus vai além daquilo que normalmente se ensina sobre ele, algo que muda completamente a nossa percepção da vida de Cristo. O que Gibson descobriu foi que Jesus, o homem que viveu entre nós, também é uma pessoa que existe de maneira eterna. Ele não foi apenas um homem enviado por Deus para morrer por nossos pecados. Não. Jesus, segundo a revelação que Gibson teve, existia muito antes de ser concebido no ventre de Maria. Ele é eterno, ele é pré-existente. Isso pode ser um choque para muitas pessoas, e é justamente sobre isso que vamos refletir aqui. Em sua visão, Gibson percebeu que Jesus não é um ser que apareceu repentinamente na história, como um herói ou um profeta. Ele não é um personagem que surgiu em um momento específico da história. Não, ele é alguém que sempre esteve presente, desde antes da criação de tudo o que existe. Se você for para as Escrituras, verá que isso é confirmado em passagens como João 1:1, onde está escrito que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é muito mais profundo do que a visão comum que temos de Jesus como apenas um homem que apareceu na Terra há 2000 anos. Jesus é o próprio Criador. Ele esteve lá no princípio, participando ativamente da criação do mundo. Essa revelação, que Gibson experimentou de forma pessoal e espiritual, foi algo que transformou a maneira como ele enxergou não apenas o filme, mas a própria missão de Cristo. Gibson descreve como, ao entender a verdadeira natureza de Jesus, ele se sentiu compelido a mostrar no filme uma representação mais realista, mais visceral da morte de Cristo, porque ele agora entendia que aquilo não era apenas uma morte comum, mas a morte de alguém que carrega consigo o peso de toda a humanidade, mas também o poder de restaurar tudo o que estava quebrado. Ao longo da sua pesquisa para A Paixão de Cristo, Mel Gibson chegou a um entendimento profundo de que Jesus não foi só o Filho de Deus, mas ele mesmo é Deus. Ele é parte de uma realidade que não tem início nem fim. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço como nós estamos. De acordo com Gibson, a morte de Jesus na cruz foi um momento crucial para a humanidade, mas ele não foi morto de forma comum. Sua morte foi um ato de libertação, uma batalha espiritual contra as forças do mal que dominam o mundo. Essa ideia de que Jesus existia antes de sua vida terrena e morreu com uma missão muito além de um sacrifício humano comum, tem implicações tremendas para a nossa compreensão de sua natureza e de sua obra. Se Jesus era de fato eterno, como podemos entender a relação entre ele e o Pai? Se ele esteve presente antes da criação do mundo, isso altera profundamente a maneira como vemos a história da salvação e o papel de Jesus como Redentor. Ao refletir sobre essa revelação, Mel Gibson ficou claro de que a morte de Cristo não foi apenas um momento no tempo. Foi uma intervenção divina no curso da história, um ponto crucial em que o Eterno invadiu o tempo, a carne e a dor, para restaurar toda a criação. Essa revelação que Gibson experimentou foi algo que ele sentiu ser um chamado, não só para ele, mas para todos nós. Ele ficou convencido de que Jesus não era simplesmente uma figura histórica
ou um personagem moral. Ele é o próprio Deus, que veio até nós, para salvar a humanidade. E essa revelação não é algo que foi dado apenas a ele. Ela está nas Escrituras. Está nas palavras de Cristo e na maneira como ele se revelou ao longo dos evangelhos. E, para aqueles que creem, essa verdade é transformadora, pois ela nos dá um entendimento mais profundo da grandiosidade de Jesus e da missão que ele cumpriu. O que Mel Gibson fez foi justamente traduzir essa visão para o cinema, tentando capturar em imagens e em cenas o peso e a profundidade de uma revelação que ele acreditava ser a chave para entendermos verdadeiramente quem Jesus é. Se você olhar para o filme A Paixão de Cristo com essa perspectiva, verá que não se trata apenas de uma representação da morte de Jesus. Trata-se de algo muito maior, algo que, no fundo, nos leva a refletir sobre a nossa própria existência e sobre o que significa ter Cristo em nossas vidas. Essa compreensão profunda de Jesus, que Mel Gibson teve ao longo de sua jornada de produção do filme, pode ser algo difícil de digerir, mas é justamente isso que torna o Evangelho tão poderoso. Não estamos falando de uma história comum. Estamos falando de um evento cósmico, de uma revelação eterna que, quando entendida, transforma todo o nosso entendimento sobre o que significa ser humano, o que significa viver e o que significa, realmente, ter fé. Leia a Bíblia. Vai na fé, não na sorte.